Em 2026, a geopolítica global atravessa um período de tensão crescente, que preocupa líderes e analistas ao redor do mundo. Conflitos regionais prolongados, disputas territoriais, sanções econômicas e a corrida por recursos estratégicos, como energia e matérias-primas, criam um ambiente internacional instável e imprevisível. Grandes potências voltam a disputar influência de forma mais direta, enquanto alianças históricas passam por desgastes e desconfianças mútuas. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento de acordos diplomáticos e de instituições internacionais reduz os mecanismos de diálogo e mediação, aumentando o risco de decisões tomadas sob pressão. Avanços tecnológicos na área militar, ataques cibernéticos e guerras de informação tornam os conflitos menos visíveis, porém mais perigosos, afetando diretamente economias e populações civis em diferentes partes do planeta. Nesse cenário, a paz mundial depende de um equilíbrio cada vez mais frágil. Pequenos incidentes têm potencial para escalar rapidamente, transformando tensões locais em crises globais. O mundo observa com atenção, consciente de que o futuro da estabilidade internacional está sendo decidido em um momento de extrema incerteza. O que veremos a seguir é o cenário que teríamos se hoje estourasse mais uma guerra mundial, baseado em todos acontecimentos recentes. O início não foi marcado por sirenes ou explosões. Foi marcado por números, gráficos de energia em queda, reservas estratégicas diminuindo e relatórios confidenciais, alertando que o mundo estava mais dependente de recursos escassos do que jamais admitira publicamente. A paz ainda existia na superfície, mas por baixo dela, as placas tectônicas da geopolítica já se moviam. Nos Estados Unidos, a pressão interna crescia. A população sentia o impacto do aumento no custo de vida, do combustível aos alimentos. Governos passam, discursos mudam, mas a necessidade por energia permanece. O petróleo, mesmo após décadas de promessas de independência energética, continuava sendo o coração oculto da máquina global. E nesse tabuleiro, a Venezuela voltava a ser peça central. A narrativa oficial falava em ajuda humanitária, estabilização democrática e proteção de civis. No entanto, mapas estratégicos destacavam campos petrolíferos, portos e rotas marítimas. A instabilidade venezuelana servia como justificativa perfeita para uma presença militar crescente. Exercícios conjuntos se transformaram em bases permanentes. Conselheiros militares viraram comandantes no terreno. O mundo observava, dividido entre a indiferença e o receio. A intervenção americana provocou um efeito dominó. Países da América Latina se dividiram entre apoio silencioso e condenação pública. Organizações internacionais pediam moderação, mas já não tinham o mesmo peso de décadas anteriores. A confiança nas instituições globais estava desgastada, e cada nação passou a agir pensando apenas em sua própria sobrevivência. Enquanto isso, a Rússia interpretava os movimentos americanos como um sinal claro. A ordem mundial estava sendo reescrita à força. O conflito na Ucrânia havia sido apenas um capítulo, não o final. Com sua economia adaptada às sanções e uma população acostumada à retórica de cerco externo, Moscou avançou em sua estratégia de reafirmação de poder. Tropas foram deslocadas para regiões sensíveis do leste europeu. Sistemas de defesa antiaérea surgiram quase da noite para o dia. O espaço aéreo tornou-se mais tenso, com interceptações frequentes e comunicações agressivas entre pilotos e controladores. Cada erro, cada segundo de atraso, podia significar uma tragédia internacional. A Europa, cansada de depender de decisões externas, enfrentou seu próprio dilema histórico. Durante décadas confiou sua segurança à OTAN e, por consequência, aos Estados Unidos. Mas agora, vendo interesses americanos se chocarem com seus, líderes europeus passaram a questionar essa dependência. O medo deixou de ser apenas a Rússia. O medo passou a ser a perda total de autonomia. Foi nesse contexto que a ideia de um exército europeu unificado deixou de ser teoria acadêmica e virou plano concreto. Reuniões emergenciais selaram acordos impensáveis anos antes. Países que historicamente desconfiavam uns dos outros concordaram em compartilhar inteligência, tecnologia e comando militar. A Europa não queria mais ser apenas um campo de batalha potencial. Queria ser um ator decisivo. Essa mudança não passou despercebida por Washington. A criação de uma força militar europeia independente foi vista como uma ameaça direta à influência americana no continente. A relação, antes baseada em alianças automáticas, tornou-se fria,
calculista e cheia de desconfiança. O ponto simbólico dessa ruptura veio com a Groenlândia, quando a Dinamarca declarou publicamente que os Estados Unidos não tinham qualquer direito sobre a ilha. A mensagem foi clara. A Europa não aceitaria mais pressões, mesmo de antigos aliados. A Groenlândia não era apenas um território gelado, era uma chave estratégica para o controle do Ártico, de novas rotas comerciais e de recursos naturais ainda inexplorados. O Ártico, aliás, tornou-se um novo fronte silencioso. O derretimento das calotas abriu caminhos marítimos antes impossíveis. Navios militares e científicos passaram a disputar espaço em águas recém-liberadas. O frio extremo escondia uma corrida por poder que poucos civis percebiam. Enquanto grandes potências se reposicionavam, o mundo financeiro reagia com pânico. Bolsas despencaram. Investidores buscaram refúgio em ativos físicos. Moedas perderam valor. Países mais pobres foram os primeiros a sentir o impacto real. Escassez de alimentos, colapso de sistemas de saúde e protestos violentos nas ruas. Nesse cenário instável, a China adotou uma postura calculada. Publicamente, defendia a paz e a estabilidade. Nos bastidores, fortalecia alianças estratégicas, ampliava sua presença militar no Pacífico e garantia acesso privilegiado a recursos críticos. O mundo já não era bipolar, era multipolar e perigosamente imprevisível. O estopim veio de forma quase banal. Um comboio militar foi atacado em uma região disputada do leste europeu. As versões divergiam: acidente para uns, provocação para outros. As imagens circularam nas redes sociais, antes mesmo de qualquer investigação. A opinião pública foi inflamada. Líderes, pressionados, responderam com força. Mísseis de precisão atingiram alvos estratégicos. Não nucleares, pelo menos não no início. Bases, centros de comunicação, infraestruturas energéticas. A guerra moderna mostrava seu verdadeiro rosto. Silenciosa, digital, invisível, para muitos, até que fosse tarde demais. Ataques cibernéticos derrubaram sistemas bancários, redes elétricas e serviços de emergência. Cidades inteiras ficaram às escuras, não por falta de energia, mas por linhas de código lançadas a milhares de quilômetros de distância. O pânico não vinha do barulho das bombas, mas da ausência de informação. Populações civis, confusas, tentavam entender quem era o inimigo. Notícias falsas se misturavam com comunicados oficiais. A verdade tornou-se uma das primeiras vítimas do conflito. Se esse tipo de conteúdo te prende e te faz refletir, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar produzindo vídeos como este. Com a escalada do conflito, o espectro nuclear voltou a assombrar o planeta. Submarinos estratégicos entraram em estado de alerta. Silos foram ativados. Discursos passaram a incluir palavras que o mundo jurava nunca mais ouvir: dissuasão, retaliação, resposta proporcional. Reuniões de emergência na ONU se tornaram longos debates, sem resultados práticos. O direito de veto travava qualquer decisão real. A diplomacia lutava contra o tempo, enquanto generais calculavam cenários de destruição em salas subterrâneas. Foi o medo do fim absoluto que paradoxalmente trouxe uma pausa. Canais secretos de comunicação foram reativados. Antigos inimigos conversaram longe das câmeras. Propostas de cessar-fogo surgiram, não por esperança, mas por exaustão. A Terceira Guerra Mundial, nessa visão, não terminou com uma vitória clara. Terminou com um mundo diferente. Economias fragilizadas, fronteiras redesenhadas, confiança internacional destruída. Milhões de vidas impactadas, direta ou indiretamente. O planeta sobreviveu, mas não saiu ileso. A humanidade foi forçada a encarar uma verdade desconfortável. A tecnologia avançou. As armas ficaram mais inteligentes. Mas os mesmos erros continuam sendo repetidos. No silêncio que se seguiu, não houve comemoração, apenas a consciência de que a maior ameaça ao futuro da humanidade nunca veio de fora do planeta, mas das escolhas feitas por quem o governa. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, compartilhe, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.